Eu quero que você preste atenção em que mãos humanas o mundo está, porque é algo muito perigoso, sintomático, e eu espero em Deus que a gente tenha um stop divino nessa coisa toda. Olha só o perfil que eu já conhecia, mas eu encontrei essa síntese boa aqui para colocar no Reels, do Pete Hegseth, que é o ministro da guerra, assim, batizado. Antes era secretário da defesa, agora nos Estados Unidos o presidente mudou para secretário da guerra. Porque de fato antes eles faziam muito mais defesa e agora eles fazem o tempo todo guerra. Olha só. Se você olhar, por exemplo, para o Pete Hegseth, né, que é o secretário de defesa, o ministro da defesa americano. E que se rebatizou de secretário da guerra. Da guerra. Esse homem que hoje comanda, literalmente comanda, o maior exército do mundo. E ele é de uma igreja evangélica associada ao reconstrucionismo cristão, que defendem basicamente a aplicação do Antigo Testamento na sociedade moderna. E isso inclui pena de morte para a homossexualidade, pena de morte para adultério e para blasfêmia, essa ideia de uma sociedade muito patriarcal e assim por diante. Recentemente teve uma série de podcasts da igreja do Hegseth que foram descobertos, que tinham sido tirados do ar, o podcast se chama Reformation Red Pill. E tem o próprio Hegseth falando. Ele fala, queremos que a nossa nação seja uma nação cristã, porque queremos que todas as nações sejam nações cristãs. Ele fala das cruzadas, ele fala de igualdade como uma coisa que tem que ser combatida. Ele diz que a escola não deveria ser secular, que a escola deveria ser cristã. Esse é o ministro da defesa dos Estados Unidos, entendeu? Não é um Zé Ninguém da guerra. E ele tem, como você lembrou, Bruno, uma série de tatuagens, né? Ele tem a cruz de Jerusalém, que é o símbolo das cruzadas e do reino de Jerusalém. E ele tem as palavras Deus vult, Deus quer, que era o grito de guerra da primeira cruzada, no século XI. E ele tem um livro chamado American Crusade, Cruzada Americana. Então ele tem uma coisa que é o imaginário das cruzadas, que tem uma coisa meio gamer também, meio incel, tem todo um universo de fãs das cruzadas, mas que é uma convocação à violência religiosa. Eu acho que esse nível de autocracia a gente não viveu nos Estados Unidos até agora. O planeta está numa das mais difíceis situações possíveis. Antes a gente tinha deflagrações de conflitos, mas ainda era numa era pré-atômica. Hoje tudo mudou de configuração. É um videogame da morte mesmo, onde os personagens do game são crianças, velhos, mulheres, civis, escolas, hospitais, estruturas de serviço público, as mais variadas e indiscriminadamente atacadas frequentemente. E o espírito, muitas vezes, é do genocídio, da eliminação étnica, de grupos humanos ou de grupos religiosos. É algo que tem essa especificidade do tipo Treblinka e Auschwitz. Bota a parte e extermina-os de longe. E aí você vê isso tudo nascendo de dentro do cristianismo evangélico, protestante, americano, que negou todas as herançazinhas melhores que havia por lá. Alguns dos indivíduos que foram meus amigos e que labutaram na intenção de que houvesse uma igreja evangélica mundial que fosse mais parecida com Jesus e fosse do amor, da graça e da misericórdia, se estivessem vivos, estariam morrendo de angústia, inclusive por ver alguns dos seus filhos metidos nesse cruzadismo louco, servindo a esse Senhor dos Exércitos que adora beber sangue e que não tem nada a ver com Jesus, com as pautas do tive fome e me deste de comer e por aí vai, com a graça de Deus que manda socorrer o pobre, o necessitado, o aflito, que diz que se uma nação é de fato uma nação do Senhor, ela é uma serva do mundo, é luz no mundo, é iluminadora de outras nações e outros conhecimentos. Ao contrário, o que a gente tem visto
é que desde que criaram o cristianismo no quarto século para cá, as piores coisas já feitas em nome de Deus foram realizadas em nome de um Jesus que é a cara do diabo.